Como é que é, povo subscritor? Bem-vindos a mais um episódio da Clínica. Hoje vamos ver a partida do Rafael Ferreira, que jogou com um adversário muito mais forte, portanto, com mais 500 pontos de força. É uma partida recente, 15 mais 10. Vamos ver o que é que aconteceu. O Rafael está de branca, joga o lance E4, C5, defesa siciliana e C4, muito cedo. Portanto, isto caracteriza-se como a Maroxy Bind, a Maroxy, dentro da siciliana, onde as brancas controlam fortemente o ponto D5, mas D4 pode ser uma debilidade, talvez. Neste jogo foi debilidade. Ahm, Debilidade porque os peões avançam e deixam, não controlam bem D4. E aqui o jogo seguiu com cavalo C6, que é o lance mais lógico, tentando já explorar esta debilidade. Cavalo F3 e agora lá está. As pretas têm que tomar uma decisão. As pretas ou permitem D4 ou não permitem D4. Como é que não permitem D4? O lance é 5. Isto é bem possível de jogar, portanto as pretas também deixam aqui uma debilidade, mas controlam o ponto D4 e as brancas já não podem jogar D4. E aqui é um bocado espelho, é um jogo mais posicional, mas garante algum espaço às pretas. Mas as pretas jogam o lance G6, dizendo eu quero controlar esta debilidade com peças, não quero debilitar aqui, debilitar não quero deixar esta debilidade, quero jogar bispo G7 e controlar D4. E lá está, agora as brancas têm que tomar uma decisão. Ou jogam já D4, ou não jogam D4. E aqui não jogam D4, jogam cavalo C3. Bom, eu aqui acho que D4 é o lance mais forte. Porque, porque se não jogam D4, as pretas vão jogar bispo G7 e, em princípio, irão controlar melhor esta casa e se calhar nem vão precisar de jogar o lance C5 para o fazer, não criando esta debilidade. Bom, e na Maroxy qual é que é a ideia das pretas? A ideia das pretas é tentar, em alguma altura do jogo, jogar o lance B5 ou D5, tentando combater este peão de C4 e também o D4, portanto, tentando fazer aqui uma ruptura e ter jogo. Em princípio irão jogar mais pela ala dama, as pretas. Aqui uma variante que vocês podem jogar na Maroxy, por exemplo. Existe aqui uma variante que é com cavalo, com G6, sim. G6, mas aqui as brancas jogam o lance D4, por exemplo, por bispo G7, atacando o cavalo, bispo E3, aqui cavalo F6, cavalo C3. Aqui há uma variante muito típica que é o lance cavalo G4, porque sempre que este bispo vem a 3, temos que ter cuidado com este cavalo G4. E aqui lá está, as brancas aqui normalmente capturam o cavalo, isto não anda a nada, dizendo, eu vou capturar aqui, para depois capturar ali. Bom, isso para já teria DC servia aqui. DC protege o cavalo, mas lá está. Melhor ainda é capturar o bispo que também tem um tempo sobre a dama. E aqui as brancas não levam nada. Pelo contrário, tem o par de bispos, por exemplo, cavalo por F7. Aqui acho que há cavalo F2. Ou cavalo B2, sim. Cavalo B2 ainda é... Aliás, cavalo C3 aqui ainda é o lance mais forte. Aqui as brancas já estão perdidas. Porque não podem comer este cavalo. Porque bispo entra com cheque e vem buscar aqui a torre. E, por exemplo, se captura aqui a torre, simplesmente bispo H8. E as brancas têm duas peças por torre, têm uma boa estrutura de peões, apesar de serem três ilhas, os peões estão todos ligados. Aqui as pretas estão mesmo muito bem. Duas peças limpas por torre é bom negócio para as pretas. Portanto, neste tipo de variantes, o que costuma acontecer é, não aqui, mas nesta variante, cavalo G4, as brancas normalmente capturam. Ao capturarem, largam o controle sobre D4, portanto, cavalo por D4 é o lance que acontece. E aqui, lá está, as pretas agora ameaçam cheque. E a dama aqui não está bem colocada. Pode vir um D5 a qualquer momento, atacando a dama com o tempo. E D5 era um lance que as pretas gostariam de fazer. Então as brancas normalmente recuam aqui a dama, defendendo C2 e atacando D4. E aqui as pretas jogam o lance C5. Bom, isto dá para jogar. Eu já joguei esta variante pretas. As pretas irão tentar, depois lá está, tentar evoluir aqui, ou com A6 B5, ou mesmo com A5. Lá está, as pretas vão sempre, quase sempre jogar na ala dama.
Existem outras variantes aqui, que é com A5, A4, muito rápido, dama A5. Isto são variantes muito acutilantes. Bom, mas vamos ao jogo. Aqui, o que é que aconteceu no jogo? Depois do lance cavalo C3, portanto, aqui D4 seria o lance, o melhor lance, na minha opinião. Mas lá está, bispo G7 e agora nunca mais vai haver D4. Não, num futuro próximo, G3, cavalo F6, uh, bispo G2. Aqui E5 não seria bom. Este tipo de posições nunca é bom porque vem cavalo G4 e ganha um peão. E agora são 3 peças a atacar E5. E lá está, nunca há o lance D4 porque peão puro. Este peão cai sempre, peão D5. Veio o lance bispo G2, roque, D6. Portanto, as pretas aqui estão a fazer os lances standard. D3, lá está. Agora qual é que será o plano das brancas? As brancas não jogaram D4 e agora estão aqui um bocadinho mais encolhidas. O plano das pretas será naturalmente tentar-vos fazer a ruptura com o B5. O plano das brancas neste tipo de estruturas, isto é uma siciliana cerrada no fundo. Maroxy com siciliana cerrada. Maroxy normalmente há o D4. Mas eu diria que nesta posição as brancas se calhar tentariam atacar na ala do rei, tentando mandar os peões de alguma maneira lá para cima. E seria esse o plano. E o plano das pretas jogar na ala de dama. E lá está, torre B8, bispo E3. É que lá está, agora as pretas estão a fazer o plano delas, naturalmente. Fizeram lances super naturais. E torre B8 está a preparar B5, não imediatamente, porque captura. Aqui o peão captura, ou o cavalo captura, que ainda é melhor. Mas qual é que é o plano das brancas? Lá está, falta desenvolver este bispo. Mas bispo E3, lá está, aqui há cavalo G4. E agora? E agora se o bispo recua, até há uma manobra interessante que é cavalo G5. Qual é a ideia deste lance? É trocar estes cavalos para depois infiltrar este cavalo em D4. Bem protegido pelo bispo. Mas as pretas aqui não jogaram cavalo G4, jogaram A6. E agora B3. Portanto, parece que as brancas ou não têm plano ou estão a tentar consolidar aqui a ala dama. Aqui o lance para mim seria H3, especificamente para impedir cavalo G4. Logo, antes de bispo E3, eu preferia o lance H3 também. Mas já que jogou bispo E3 e as pretas não fizeram isto, eu aqui diria H3. Mas vem B3 e agora B5. Lá está, as pretas conseguiram fazer o B5. Uma ideia também seria jogar aqui A4. Aqui A4 impedindo o B5. Só que lá está, as brancas aqui também começam agora a abrir buracos. Mas pronto, não foi isto que aconteceu. B5, torre B1 e agora lá está cavalo G4. Veio o lance bispo D2, portanto as brancas não querem dar este bispo. Este bispo é o melhor bispo das brancas. É o bispo bom das brancas. Este bispo é o bispo mau das brancas na Maroxy, sempre. Só que agora aqui cavalo D4 é uma imprecisão. Porquê? Porque o ideal é, se for possível, e neste caso seria possível, tentar pôr o cavalo aqui, onde o cavalo só aceitaríamos de pretas a troca deste cavalo por este bispo. Aqui o lance mais lógico seria mesmo ou continuar aqui desenvolvimento, ou até trocar e jogar A5 ou B4, ou jogar mesmo este lance, tentando trocar estes cavalos e depois cavalo D4. Agora, cavalo D4, cavalo puro, bicho puro. Aqui lá está. Aqui peão por D4 é o lance mais típico. Já é siciliana. A siciliana consiste sempre que existe capturas em D4, comete peão, abrir a coluna C. E reparem, isto é tipo um ataque das minorias. São 2 contra 3. No ataque das minorias, quem ataca tem mais mobilidade de peças. Portanto, a dama aqui está muito móvel. O bispo também pode aqui atacar, fácil. As torres podem vir. E as brancas, reparem, têm aqui muitas linhas cortadas. Portanto, aqui seria um ataque das minorias que é teórico. Seria até bem jogado. Só que o meu de bispo. Porquê que o bispo não é tão bom? Porque agora veio o lance e bem jogado cavalo E2 e o bispo tem que sair fora. O bispo sai fora, veio o lance H3, cavalo E5, agora cavalo E5, bom, até faz sentido para manobrar assim. Até faz sentido. Só que lá está, quando cavalo D4 acontecer, poderá vir um cavalo puro. Veio o lance dama C2, portanto aqui
Não está mal jogado. Aqui bispo C3 é possível. Bispo C3 é possível tentando disputar esta diagonal com este bispo. Este bispo preto é a melhor peça das pretas. Veio o lance dama C2, F5. Portanto, reparem numa coisa. Aqui eu diria que o plano das brancas será jogar... Portanto, aqui dama C2 é forçado porque... Quer dizer, não é forçado. Bispo C3 defende o peão. Mas eu diria que o plano das brancas é avançar e esta dama convém estar de olho aqui na ala de rei. A dama em C2 eu não gosto tanto porque está aqui muito presa, está a olhar para peões. Sei que eu aqui, bispo C3 parece-me um bom lance. Mas pronto, dama C2 e agora F5. E lá está. Aqui eu acho que as pretas ficaram sem plano. Porquê? Porque estão a jogar para a ala do rei. As pretas nunca vão fazer nada na ala do rei. Não têm peças suficientes para fazer alguma coisa na ala do rei. As pretas têm que investir na ala da dama. Por exemplo, lança A5. Tentando jogar A4, tentando abrir linhas. Bispo D7, mobilizar peças para a ala da dama. Este é, eu diria que é o plano das pretas. Porque, lá está, tem peças a apontar para a ala da dama. É o plano das pretas. Ao jogar F5, as pretas trocaram aqui os planos. É um lance que debilita um bocadinho o rei. E estão a fazer o que as brancas querem. As brancas é que querem jogar pala de rei. E lá está, bem jogado F4. Cavalo C6. Peão por F5. Parece que ganha aqui um peão porque ataca a descoberta do cavalo. Mas há o intermédio cavalo D4 que ataca a dama. Cavalo por, bispo por cheque. Aqui sim faz sentido comer de bispo. Porque agora o bispo está muito bem em D4. Apesar de vir aí bispo C3. Veio o lance rei H2. E agora lá está, o ideal das pretas até seria jogar B4, mas estão a perder um peão. E agora bispo por F5. E agora lá está G4. Ou seja, de repente, as brancas que estavam no início do meu jogo, estavam um bocado sem plano, fizeram aqui alguns lances de espera. As pretas jogaram tudo natural. De repente com o lance F5, o jogo começa a mudar. Tudo porque o plano foi errado. Bispo D7, bispo C3, lá está. Agora vamos trocar esses bispos. E aqui dama B6 é uma imprecisão. Porque agora não faz muito sentido isto. Agora é simplesmente peões mal colocados. Peões dobrados. Isto não faz já sentido. Este peão aqui... É que se ainda houvesse aqui um cavalito para tentar enfiar aqui e seria um bom posto. Estava apoiado por este peão. Agora aqui não. Aqui simplesmente é uma pior estrutura de peões. E depois deste lance veio o lance CB, que é uma imprecisão. Porquê que é uma imprecisão? As brancas não têm que capturar aqui. Mais uma vez, as brancas têm que se concentrar na ala do rei. Esta estrutura de peões não tem nada de errado. Os peões estão ligados. Aqui o que é que acontece já? Acaba por também debilitar este peão. Tornar neste peão um ponto fraco. Né? E dar mais jogo a este bispo. Dar mais jogo a este bispo. Aqui a continuação ideal seria torre B1. Atacando o peão D7. Okay? E aqui as pretas teriam que jogar, por exemplo, torre B8. E lá está. Agora as pretas estão um bocado na defensiva. As pretas queriam ter aqui peças e abrir linhas na ala dama. Mas este seria o melhor lance. Porque torre F é 8, lá está. Esta coluna F começa a ficar frágil e começa a vir lances como F5. Okay? Mas o que aconteceu foi que depois de CB, as pretas aqui devem capturar este peão. E este é um mal que acontece em rápidas, jogadores inexperientes, que é o seguinte. Que é, mas eu tenho um lance intermédio, desenvolvo uma torre e ganho um tempo sobre a dama. Mas reparem, este lance é errado por vários motivos. Para já, temos que pensar que esta torre não está bem na coluna B. Não está bem na coluna B. Porque há aqui um muro de pedra. Esta torre em F está mais ou menos bem. Está aqui, está com uma coluna aberta. Seria mais lógico jogar esta torre. Ok? Mas mesmo assim seria um erro. Porque é que estes lances são um erro? Parece que ganham tempo, mas no fundo perde. Porque as pretas tinham que capturar o peão, mas pensaram, eu ganho primeiro um tempo e depois capturo o peão. Só que o problema é quando este tipo de lances acontece. As brancas defendem e atacam. E agora lá está. Há dois peões atacados. As brancas aqui já vão perder um peão.
E aqui bispo toma B5. Dama por E7. E agora aqui, lá está. As pretas poderiam ter infiltrado uma torre na sétima, tentando jogar o bispo C6 a seguir. Mas joga o lance bispo por D3 à Goloso. Portanto, aqui no fundo, isto foi um sacrifício do Rafael, pensando. Ou o adversário pensando, epá, isto é tipo uma forquilha às torres. Bom, mas aqui as brancas jogam e ganham. E de facto aqui foi bem visto pelo Daniel, pelo Rafael, peço perdão, sacrificando este peão que parece que leva ao duplo, mas aqui as brancas simplesmente jogam o lance bispo, D5 cheque, lá está. Mais uma justificativa para que o lance F5 tivesse sido errado. Abriu mais espaço sobre o rei. Reparem que o rei não tem peças ao pé dele. Convém haver sempre uma peça ao pé do rei, especialmente quando há buracos. E simplesmente, depois de rei H8, dama F6 checkmate. Portanto, um jogo bastante interessante, meio posicional. Os planos aqui, eu diria que as pretas começaram melhor, tiveram um plano mais... parece que estavam a ver bem o plano e estavam a jogar bem, mas com o lance F5 as coisas viraram um bocado o jogo. As coisas mudaram um bocado de figura. Porque o plano das brancas é jogar pala de rei. O plano das pretas, em 99% se calhar dos jogos sicilianos, é jogar pala da dama. E as pretas estavam a ir bem na ala da dama, deviam ter continuado com A5, mas vieram com o lance F5. E as pretas ajudaram o plano das brancas. E aqui o Rafael lá está. Cometeu poucas imprecisões, bateu um adversário bem mais forte. Parabéns, Rafael. Foi uma boa partida, equilibrada. Diria que foi uma excelente partida mesmo. Bom, espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo episódio. Fiquem bem e até lá.